A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Recebendo hoje o palestrante Davidson Borges, com o tema Espiritismo e Ecologia. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar no tema de hoje, que está tão recorrente no nosso dia a dia. Então, para começarmos a falar sobre Espiritismo e Ecologia, queremos lembrar o que o Dalai Lama falou em alguns congressos, algumas que ele participa, falou assim: a destruição da natureza resulta da ignorância do ser humano, cobiça e ausência de respeito para com os seres vivos do planeta. Então, isso é um assunto que está no mundo inteiro sendo debatido, discutido. E hoje trouxemos esse tema para a gente despertar um pouco em nós esse tema dentro do nosso coração, do nosso interior. Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, capítulo 2, Meios de Sobrevivência, na pergunta 704, está lá: Deus, tendo dado ao ser humano a vontade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Resposta dos Espíritos: Deus não podia dar-lhe a vontade de viver sem lhe dar também os meios. Por isso dotou a terra com a capacidade de produzir para todos os seus habitantes o que é necessário à vida. Isso já lá atrás, no tempo de Kardec. Hoje a gente ouve muito falando, que se não fizer isso vai faltar comida, se não fizer aquilo vai ter esse problema. E os Espíritos são claros aqui que Deus fez as coisas bem equilibradas. Na 705 ele continua ainda: por que razão a terra nem sempre produz o suficiente? Kardec insiste nessa pergunta. E a resposta dos Espíritos foi muito simples: é porque o homem não cuida dela, é um ingrato. Sendo a terra uma mãe excelente, chega a acusar a natureza pelas consequências da sua falta de jeito e da sua imprevidência. Então sempre é a culpa do homem quando a terra não produz aquilo que nós precisamos. E complementa a resposta assim: em verdade vos digo, não é a natureza que é imprevidente, o homem que não sabe governar. Então nós estamos diante disso já. Há mais de 100 anos Kardec falava isso, Os Espíritos falavam isso, essa preocupação dos recursos para a sobrevivência do homem. E nós estamos hoje num período crítico. Na pergunta 713, ainda para a gente complementar esse embasamento do tema de hoje: os prazeres têm limites traçados pela natureza? Foi a pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos: sim, para vos mostrar os limites do necessário. Pelos excessos, contudo, chegais ao exagero, que acaba por ser uma autopunição. Então, o exagero nos leva a uma autopunição. O que nós estamos vivendo hoje no planeta? Senão uma autopunição daquilo que nós fizemos com a natureza. Então, quando a ONU começa a falar de um novo termo que eles estão usando, que é fervura global, foi um termo cunhado para esse novo tempo que a gente está vivendo, que as temperaturas desde 2023 bateram recordes. A média geral do planeta ficou em torno de 16,38 graus Celsius, 0,5 a mais do que o recorde de 2020. Então nós estamos batendo esse recorde desde 1900, daí está sendo acompanhado, depois da era industrial, marco 1900, e se fez lá na Convenção de Paris que nós deveríamos chegar ao longo de décadas, de anos atrás, ao longo de décadas, chegar a 1,5 grau no máximo a mais. E nós estamos batendo recorde sobre recorde. Em maio do ano passado, chegamos a 16,66 graus. E depois de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até junho, uma sequência de 12 meses, os cientistas falam, que nós extrapolamos um recorde acima do outro da temperatura média global do planeta. Então, isso foram dados também colhidos pelo Serviço de Mudança Climática Copérnicos, que deu esses dados globais do nosso planeta. Em maio de 2024, registramos o último mês consecutivo de maior alta. Alguns desses dias também chegamos a 2 graus a mais do que era o permitido para o século. Nós estamos chegando de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos para frente nós vamos chegar nisso. Não é décadas, como eles estavam imaginando na convenção. E com isso, vem os desastres naturais.
O próprio Fórum Econômico Mundial disseram que a desinformação e a crise climática são os piores riscos para o nosso planeta. Então, a desinformação. Então, vamos a algumas informações lamentáveis que levantamos aqui, mas que é necessário para depois a gente falar o que nós, espíritos, podemos fazer para colaborar com isso. Nós não estamos lá, não, numa cúpula para decidir isso, mas o que nós podemos fazer individualmente, né? Então, vamos chegar lá. Então, vamos lá. As informações que nós temos, que o mar, em alguns lugares, chegou a já 20,93 graus, que isso pode eliminar uma série de vidas marinhas do planeta, né? Então, nesse Acordo de Paris, o próprio Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou que nós estamos jogando roleta russa com o planeta. Foi o termo que ele utilizou, né? E temos vários recordes, né? Então, assim, na história, para a gente encurtar um pouco e dar alguns dados a mais só, né? Os prejuízos que estão causando ao homem e as consequências, né? Só nos Estados Unidos, que tem muitos dados, eles têm muitos dados, coletam muito isso, no ano passado eles tiveram 23 desastres naturais com prejuízo de mais de 1 bilhão, fora as vidas, né? Então, depois da Revolução Industrial, e nessa época que estamos vivendo, 2023, 2024, nós tínhamos 280 partes por milhão de gás de efeito estufa, que passou para 400 partes por milhão em poucos anos. Então, são dados meio alarmantes que a gente não toma conta, porque isso não se divulga muito. Fora as catástrofes, consequências de tudo isso. Terremoto na Turquia, 2023, magnitude 7,8. 105 mil edifícios desabaram, mais de 40 mil mortos. 11 mil tremores secundários vieram após isso. 11 mil tremores secundários. Olha os absurdos dos números, né? Também tivemos um tsunami na Líbia, na mesma época, que foi classificado como um dos maiores na época, prejudicou 100 mil habitantes. Terremoto de Marrocos também, foram 3 terremotos seguidos, eles dizem que foi o maior dos 120 anos. Os incêndios no Havaí foram os maiores nos últimos 100 anos. Né? Depois tivemos na Grécia incêndios e depois enchentes, também desastrosos, né? Que prejudicou, destruiu mais ou menos 30 mil hectares da parte produtiva da terra deles, né? No Rio Grande do Sul a gente nem precisa falar, vivemos isso bem de perto, né? Fora o Afeganistão, também teve terremotos lá, magnitude 6,3, que causou desastre com prejuízos enormes, né? E assim vai, se a gente for levantar mais dados, né? Não estamos aqui para desanimar ninguém, né? Mas só para a gente ficar esperto com os dados e o que está acontecendo mundialmente, né? E onde o Brasil fica em tudo isso? Tudo isso daí aconteceu lá fora, aqui no Brasil não, né? Onde o Brasil se situa em tudo isso? O Brasil é um dos líderes mundiais de emissão de gases de efeito estufa. Infelizmente, né? Nunca estamos em primeiro lugar em muitas coisas, mas estamos no 5º lugar, atrás da China, Estados Unidos, alguns outros países, né? União Europeia, e o Brasil vem em 5º lugar. Então, essas emissões de gases de efeito estufa, para a gente entender como atuar em cima disso, para melhorar, minimizar essas consequências da natureza, o CO2, dióxido de carbono, é o principal, né? 70% das emissões do gás de efeito estufa é dióxido de carbono, CO2. Né? Só que ele permanece no mínimo 100 anos no ar, para a gente conseguir reverter isso. Então, se a gente parasse agora, 100 anos a gente teria os efeitos ainda. Então, a gente vai ver como vai ficando complicado isso, né? Como estamos tratando o planeta. Depois vem o gás metano, CH4, que é o segundo, né, em potencial de aquecimento, bem menor que o CO2, só que ele tem de 20 a 25% de potencial a mais para esquentar o nosso planeta. E depois o óxido nitroso, ou os clorofluorocarbonetos também, né, os CFCs, chamados os famosos CFCs, né, que eles são menores ainda em tamanho, né, no nosso globo, só que eles têm de 310 a 7.100 vezes potencial maior para aquecimento. Então, esses dados, né, nos levam a falar, bom, por que o Brasil está na frente? Porque nós somos produtores de algumas coisas, né, estamos na frente de muitas coisas. Né? Então, nós espíritas temos a responsabilidade, ainda mais aqui no Brasil, de tentar minimizar esses efeitos, né? Como espiritualistas que somos todos, espíritas e não espíritas e outras linhas, nós devemos pensar que nós somos reencarnacionistas. Na próxima vida, como que estaremos? Voltaremos para esse planeta, como que ele vai estar?
né? Então temos que começar a nossa parte agora, né? Então, por exemplo, o que tem esses efeitos climáticos? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Federação Espírita de Brasília, que participou no congresso, onde o André Trigueiro falou um pouco sobre isso também, sobre esse tema. Ele tem livros escritos sobre o assunto. E o que a gente podia fazer? Então, algumas coisas nós copiamos dele, né? Estamos trazendo para cá também. Por exemplo, a derrubada de florestas tropicais. Eu não derrubo floresta, não faço nada, mas quando a gente vai secar a mão no banheiro, seja na empresa, seja num órgão público ou no shopping, tem lá a opção do ar para secar e tem a opção do papel, né? Se tem o ar, vamos no ar, porque isso é uma energia renovável, né? Aquele papel saiu da floresta. Então, nós vamos estar colaborando um pouquinho mais com essas derrubadas. Então, coisinhas simples que a gente quer colocar, que a gente, como espírita, deve fazer. Então, se for secar a mão, dá preferência para secar pelo ar, né? Se for comprar um móvel, procura verificar a procedência desses móveis de madeira, se tem procedência ou não, ou preferência nem comprar. Porque se ninguém compra, a indústria diminui a extração de material das florestas também, né? As queimadas também de combustíveis fósseis, né, que são um grande prejuízo para a nossa atmosfera, para os gases de efeito estufa, né? Muitas vezes nós temos aqui no Brasil as termoelétricas, que são postas para funcionar quando falta energia elétrica, são muito poluidoras. E nós temos também a opção de usar energia solar. Ainda é um pouco caro, mas está caindo o preço, mas quem puder, tanto para aquecer água ou para gerar energia elétrica, fazer um financiamento para colocar energia elétrica solar, o retorno é em 5 anos, né? Hoje não é tão caro assim, para que a gente possa colaborar com esse efeito estufa, né? Então, a energia solar, ainda existem leis que impedem de a gente expandir mais rapidamente, mas aí está de a gente atuar como espíritas junto aos políticos para melhorar essas leis, né? Para a gente ir num caminho certo. Como outras coisas que já foram faladas no passado, substituir as lâmpadas que nós temos, né, por lâmpadas de LED, que consomem muito menos. Então, tudo isso vai ajudando a natureza. Falar, mas só eu fazendo isso vai ajudar? Sim, mas se eu fizer e mais 1.000, 3.000, 10 milhões de pessoas fizer, vai dar um efeito na natureza. Então, nós temos essa parte de transportes também. Quando a gente fala em transportes, fala, eu uso meu carro só quando preciso, né? Tem pessoas que saem de casa e vão até a esquina e usam o carro. Porque não vai a pé, usa uma bicicleta, né? Ou uma coisa que o Livro dos Espíritos falou ali, os excessos, né? Muitas vezes nós temos um carro, vamos trabalhar sozinho. É um carro enorme, uma van, né? 3.0, que bebe um combustível lascado, né? E nós estamos sozinhos no carro. Então, é um desperdício. É bom ter um carro que a gente confortável para viajar outros momentos, mas repensar algumas coisas, como o André Trigueiro, isso que ele falou mesmo. Repensar se nós precisamos de um carro desse tamanho para poder andar na rua. Então, são coisas que a gente pode melhorar. Usar mais bicicleta, andar mais a pé quando possível, né? Deixar um pouquinho a preguiça de lado, faz bem para a saúde também caminhar. E escolher sempre combustível alternativo. Se o elétrico ainda não é possível, não é viável financeiramente para alguns, né? O álcool é menos prejudicial do que o combustível ou a gasolina. Então, escolher sempre combustíveis que prejudiquem menos a atmosfera, né? As atividades industriais também, outro fator que acontece tudo isso, esse efeito estufa, porque as atividades industriais, e nós somos consumidores, né? Tudo que a gente compra que é embalado, teve um processo industrial ali. Esses processos industriais são poluentes, de diversas formas. Então, se eu conseguir comprar menos coisas embaladas, coisas mais naturais, na feira, né, nos hortifrutis, e deixar de consumir tantas coisas industrializadas, isso vai ter um efeito na natureza também. Então, a gente vê algumas dicas que a gente pegou aqui, e outras dicas que o André Trigueiro nos trouxe nessa palestra também, para que a gente possa, em pequenas coisas, ir mudando alguns hábitos. Porque nós estamos nos excessos, como falou no Livro dos Espíritos. Por isso que há falta, por isso estamos prejudicando o nosso planeta. Então, só para ter uma ideia, de produtos industrializados, alguns dados que a gente tirou, eu peguei o menor dado, tem dados maiores ainda. Por exemplo, 1 quilo de queijo para ser fabricado, eles calculam que demanda um gasto de água de 5.060 litros. E nós temos, às vezes, falta de água em alguns lugares do planeta, né? 1 quilo de chocolate, né? Infelizmente vamos falar de chocolate, 17.196 litros de água. Então,
Então, são produtos industrializados que usam recursos da natureza. A gente, às vezes, não tem essa ideia. Então, como espírita, a gente está trazendo alguns dados nessa palestra para até conscientizar que nós precisamos mudar alguns hábitos, né? Os descartes de resíduos sólidos e orgânicos, muitas vezes as pessoas já fazem a reciclagem, já separam. Mas existem outros meios dos orgânicos, por exemplo, a gente pode fazer uma compostagem em casa, que depois vai virar humus para as nossas plantas. Quem gosta de ter planta em casa, eu não preciso comprar humus. Eu pego aquele restos vegetais, isso já vende as caixas prontas hoje em dia para fazer compostagem. Então, são coisinhas pequenas, você vê quantas coisas já falamos aqui, podemos mudar os hábitos, né? Então, produzir o próprio humus em casa. E outro dado também, que nós até falamos isso na faculdade, fazer um questionário, né? Depois respondi, o pessoal pensava que não era verdade, mas não era brincadeira não. Um dos que mais polui o planeta também, vamos dizer assim, é o pum da vaca, né? Os gases da vaca, ela solta pela boca, pelos intestinos, o gás, né? Então, o gás metano, que é o segundo que tem 20 a 25 vezes mais poder de aquecimento global. E por que é um dos que prejudica muito nessa área da pecuária? Porque imagina bilhões de animais que nós temos no planeta. As fezes desses animais, o que são feitas, nós não sabemos direito. Alguns tratam, outros não. E esses gases que eles ruminam, né, são ruminantes, que soltam pela boca, são prejudiciais ao nosso planeta, né? Então, alguns dados que a gente pegou, que 50% dos gases estufa aqui no planeta, né, é causado por CO2 e metano. Né, 50% da pecuária bovina é responsável por uma boa parte desse problema, né? Entre outros dados que a gente coloca ainda, para a gente resumir, né, 812,9 toneladas de CO2 são emitidos só pela pecuária brasileira. Como é que nós podemos mexer com isso daí? Então, aí vem uma outra questão. Se alimentar com menos carne. Tem gente que faz churrasco todo final de semana. Tudo bem, se a pessoa não tem a opção de se tornar um vegano, vegetariano, para minimizar isso, pega um dia, segunda-feira sem carne, como tem algumas campanhas, alguns dias. Fica no limite que a Organização Mundial de Saúde fala, 300 gramas por semana, né? Nós exageramos. Então, novamente, o Livro dos Espíritos falando lá atrás, Kardec perguntando aos Espíritos, o exagero que nós estamos matando o nosso planeta. E ele é um ser vivo, ele está reagindo, né? Então, se a gente puder diminuir o consumo da carne, lembrando até que no Consolador, pergunta 129, Chico pergunta para Emmanuel, é um erro comer as vísceras dos animais? Ele responde, é um erro de enormes consequências. E mais algumas coisas que a gente vai resumir. Será que essas enormes consequências não entra tudo isso também, né, da indústria, dos nossos hábitos, né? Então, se a gente puder diminuir um pouquinho esses hábitos, mudar um pouquinho alguns hábitos, a gente consegue melhorar um pouco a situação do nosso planeta ao longo desses anos. Então, como espíritas, precisamos tomar consciência e mudar algumas coisas da nossa vida, né? Então, pequenas coisas, como a gente falou. Até de levar um saquinho na praia, coletar o lixo que a gente tem, leva, não tem lixo por ali, coloca no carro, quando tiver um lixo, coloca lá, né? Coisas pequenas, né? Até os próprios, como a gente falou, os papéis, né, na empresa. Então, a empresa tem dinheiro, o shopping também, mas a natureza é limitada. Então, sempre buscar outros recursos para enxugar as mãos, que seja o ar, né? Hoje em dia nós temos várias coisas surgindo também, tijolos ecológicos, biodegradáveis, coisas biodegradáveis, né? Tem os biodigestores de cozinha, que você compra lá e coloca toda a parte orgânica, ele gera gás depois para você. Tem empresas fazendo isso já, né? Coletar água, aquele pessoal que passa recolhendo óleo para fazer sabão, né? Então tem muitos recursos que a gente pode deixar passar desapercebido em nossa vida. E é um ato de amor pela natureza. Tem também algumas coisas que a gente compra que tem um selo verde, né? Que empresas se preocupam com a natureza. Então, se a gente começar a olhar produtos que têm um selo verde e comprar mais, nós vamos dando incentivo a empresas a mudarem de atitude. Aquelas que já fazem, aquelas que não, vão perder cliente. Então, nós vamos obrigar as empresas a mudarem as atitudes, né? Então, coisinhas pequenas que a gente pode fazer, né, para até melhorar. O André Trigueiro falou nesse congresso uma coisa interessante, que eu também não tinha me tocado. Os copos descartáveis
que nós usamos nos eventos de empresas, nos centros espíritas, né? Então ele falou, mesmo na empresa, usa um copo descartável, segura ele o dia inteiro, né? Ou leva o seu, né? Leva o seu e usa o seu o dia inteiro. Porque a gente vai estar minimizando esses estragos, né? A gente tem muitas notícias na internet de animais que têm canudo enfiado no nariz, né? Enforcando por plásticos e outras coisas. Então, se a gente conseguir diminuir o uso dos descartáveis, que são necessários muitas vezes, mas diminuir o uso, né? Às vezes, numa festa, a gente usa 10 copos, né? Toma um líquido, toma outro, não sabe nem o que colocou o copo. Então, se a gente começar a se preocupar com isso um pouquinho em cada momento, cada dia, a gente vai conseguir minimizar os estragos no planeta. É um ato de amor pelo planeta. São coisas simples. Nós não estamos lá em cima, no hall, daqueles que estão decidindo o que deve se fazer para melhorar o planeta. Mas nós aqui embaixo, como espíritas conscientes, podemos mudar algumas atitudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, está lá, há muitas moradas na casa do meu Pai. Levando para o lado espiritual um pouco. Nós temos ali a morada na casa do Pai, temos os seres que cuidam da natureza, os elementais, que é até citado no fim de Nosso Lar, que o André, quando está dando um apoio para o marido, atual marido, a ex-mulher dele aqui na Terra, que a enfermeira que foi com ele junto à natureza, falou alguns gestos e vieram 8 seres um pouquinho diferentes, que o André Luiz falou, e ele explicou que eram seres que trabalhavam no reino vegetal, extraíram ali um fluido curador para aquela pessoa que está doente. Então existem seres que trabalham na natureza, que nós estamos destruindo o habitat deles. Eles são mais instintivos, né? Então o que eles pensam de nós? Eles nos amam por isso? Né? Então nós temos que mudar essa atitude de respeito com a natureza em tudo que a gente fizer. Respeitar esses outros reinos que existem na natureza e que às vezes nos ajudam tanto quando a gente começa a se envolver com problemas, com doenças, e eles trazem elementos fluidos para os médicos espirituais nos ajudarem, né, a recompor o nosso corpo físico. Né? Então, como muitas outras religiões tiveram pessoas, assim como a gente sempre lembra Francisco de Assis, aquele respeito com a natureza, amar tudo que existe ao nosso redor. Né? Nós falamos, acho que em outra palestra aqui também, vou repetir, no Miramês e a Caína, 2 espíritos que falam muito sobre essas coisas da natureza, principalmente a Caína, ela fala que a gente precisa fazer amizade com tudo aquilo que a gente vê, toca e sente. Então, vê, toca e sente. Então, tudo que a gente puder ver, tocar e sentir, vamos tentar fazer amizade, vamos tentar amar, vamos tentar nos envolver com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas vibrações, para conseguir sintonizar com esse amor as energias contidas nos elementos da natureza, que vai nos fazer muito bem. E quando a gente tem atitudes de respeito, nós somos bem vistos pelo plano espiritual e pelos próprios espíritas ao nosso redor, vamos ser o exemplo. A gente sempre fala que tem que pregar pelo exemplo. Né? Então vamos começar a mudar esses atos. Para a gente encerrar, Livro dos Espíritos, Lei da Conservação e da Destruição, em nossas aflições e provas. Né? Pergunta 741. É concedido ao ser humano afastar as calamidades que o afligem? Sim, em parte, a resposta dos Espíritos. Muitos desses problemas são consequências da sua imprevidência. À medida que adquire conhecimento e experiências, pode afastá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar as suas causas. Por isso que a gente falou algumas causas. Né? O papel de toalha que está lá no banheiro, né, é da natureza, é uma árvore que está ali. Né? Então as causas, eliminando as causas, cessam os efeitos. Se a gente puder minimizar isso, melhor. Tanto lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, o objetivo da nossa encarnação. Qual o objetivo da nossa encarnação? Resposta dos Espíritos para Kardec: expiação, provação. E ele fala uma outra parte também, suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, como espíritas ficando cada vez mais conscientes, qual é a parte que estamos fazendo para melhorar a obra da criação? Principalmente a natureza, a ecologia, né, que está ao nosso redor. Então, criar essa conscientização ecológica, pesquisar, né, muitos sites que tem por aí, ONGs que fazem esses movimentos, ajudar, participar na medida do possível, né? Porque à medida que a gente conhecer as causas, a gente vai eliminar os problemas mudando esses hábitos, como esses pequenos toques que nós demos, para chegar naquilo que Jesus nos pediu. Conheça a verdade e ela vos libertará.
que a gente possa fazer a nossa parte na obra da criação, para que realmente nós consigamos, daqui a alguns meses, anos, décadas, ter um planeta um pouquinho melhor. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.